Bom dia, irmãos. Vamos começar nosso culto. Vamos orar, agradecendo a Deus pela semana que Ele nos deu. Vamos orar pedindo a Deus sabedoria. Vamos orar agradecendo o nome dEle e por todo sempre, porque Ele é Deus, Ele não muda. Por mais que as situações do nosso mundo possam ser tanto quanto inusitadas e podem parecer conturbadas, elas não fogem do controle de Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelo alimento que o Senhor nos forneceu, muito obrigado pela vida de todos que estão em casa, todos que vieram aqui para estar fazendo esse culto ao Senhor possível. Muito obrigado por isso. Que o Senhor possa nos abençoar onde quer que nós estejamos. Que o Senhor possa nos dar saúde, nos dar sabedoria, nos dar entendimento, Senhor. Que o Senhor possa sempre estar do nosso lado, Senhor, nos ajudando. Que o Senhor possa realmente estar tomando controle da nossa vida, porque por mais que a gente sempre tente controlar as coisas, no final tudo acaba dando meio errado, porque somos humanos, Senhor, somos pecadores, e só o Senhor pode nos dar a direção certa. Que o Senhor possa assim fazer. Muito obrigado por tudo, muito obrigado porque o Senhor é soberano, o Senhor sabe de tudo que está acontecendo, tem o controle de tudo que está acontecendo. Que o Senhor não deixe que a gente desanime, por mais que o nosso sentimento possa ser de desânimo, possa ser de... Nossa sensação pode ser de tudo está acontecendo meio errado, tudo está dando errado. Que o Senhor possa tirar esse pensamento da nossa cabeça, porque o Senhor nos deu a vitória. A vitória está em Ti, Senhor, e ela virá. Muito obrigado por isso. Que o Senhor possa nos abençoar nesse culto, que o Senhor possa fazer com que a gente entoe louvores ao Ti e que a gente possa cada vez mais aprender da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, que eu agradeço. Te convido em casa para louvar conosco. Vamos cantar. Tu és a minha força, a minha segurança. Meu coração exulta, me rendo a Ti em adoração. Tu és a minha força, a minha segurança. Meu coração exulta, me rendo a Ti em adoração. A Ti, meu Rei, Teu nome bendirei com alegria e gratidão. Cantarei as Tuas maravilhas, o Teu poder eterno, supremo autor da salvação. Cantarei louvores a Ti, meu Rei, Teu nome com alegria e gratidão. Cantarei as Tuas maravilhas, o Teu poder eterno, supremo autor da salvação. Autor da minha fé, libertador, conselheiro, amigo.
Vamos continuar louvando o Senhor, vamos exaltá-lo. Lá em Romanos diz que não há um justo sequer, ninguém que busque a Deus, e essa é a verdade. Nós não temos capacidade de buscar a Ele, somente Ele tem a vontade e o amor para querer nos resgatar. Vamos cantar isso então, poder para salvar. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva.
Bom dia a todos vocês que estão nos assistindo pela internet. Eu imagino que hoje você acordou pela manhã e você tomou um banho, pôs de roupa, escovou os dentes, tomou um café da manhã, alimentou o seu corpo, né? E nós fazemos isso porque nós nos importamos com o nosso corpo, ele é importante para nós e por isso nós cuidamos bem dele. E tendo essa imagem comum da nossa vida, do nosso dia a dia, nós podemos entender melhor as palavras do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, versículos 29 e 30, onde ele diz o seguinte: além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Esse texto aqui nos lembra de que nós, Igreja de Cristo Jesus, somos corpo de Cristo. E como corpo dele, ele cuida bem do seu corpo, assim como nós cuidamos bem do nosso corpo. Então, essa imagem, essa lembrança de como segunda Igreja Batista de Macaé, como parte do corpo de Cristo, nós somos cuidados pelo nosso Senhor. Ele nos ama, ele se importa conosco. Não estamos desamparados nesse tempo de crise, nesse tempo de quarentena, mas sabemos que temos um Senhor que cuida muito bem de nós. E por isso nós queremos exaltar o nome desse Senhor, engrandecê-lo nesse tempo de oração que teremos agora. Eu peço também que você preste bem atenção nos motivos pelos quais eu vou orar, para que você também reproduza esses motivos ao longo da semana, nas suas orações, na sua casa. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai bendito, nós louvamos o Teu nome, porque como parte do corpo de Cristo, somos bem cuidados pelo nosso Senhor, Deus. Não estamos desamparados, não estamos esquecidos, assim como nós não esquecemos de cuidar do nosso próprio corpo, Cristo também não se esquece de cuidar de nós, Deus. Isso é muito reconfortante, muito encorajador para nós, nesses tempos difíceis pelos quais temos passado, Deus. E por isso nós queremos exaltar e engrandecer o Teu nome e tranquilizar, aquietar o nosso coração diante do Senhor, Deus. Pai querido, nós também queremos entregar nas Tuas mãos o nosso país, pedir a Deus pela crise econômica e política que tem se apresentado nesses dias, ó Deus, rogando ao Senhor, ó Deus, que dê sabedoria aos nossos governantes, para que façam o melhor em relação ao povo brasileiro, rogando ao Senhor também, ó Deus, que no meio dessa crise, que também tem afetado o emprego de tantos, afetado a economia, que o Senhor continue sendo nosso provedor, provendo aquilo que nós precisamos, ó Deus, individualmente, como igreja, ó Deus, como Teu povo, para que possamos continuar honrando, ó Deus, os compromissos, possamos continuar servindo ao Senhor, proclamando o Evangelho de Cristo, Deus. Pai querido, nós queremos também pedir ao Senhor que nos ajude nesse tempo de crise política, para que possamos tranquilizar também o nosso coração e não ficar demonstrando a nossa ira, nosso inconformismo pela internet, dizendo palavras duras que podem ofender nossos irmãos, mas que sejamos compreensivos, compassivos e dobremos a Deus o nosso joelho em favor da nossa nação. Pai bendito, nós também pedimos que o Senhor fortaleça a Tua igreja nesse tempo, que saiamos, ó Deus, desse tempo de quarentena mais parecidos com Cristo, mais fortes na nossa fé, mais puros, ó Deus, na nossa santidade, possamos, ó Deus, glorificar o Senhor. Pai querido, também lembramos dos motivos de alguns de nossos irmãos, nos lembramos do pai do nosso irmão Fabrício, que luta com a saúde, ó Deus, pedimos que a Tua boa mão esteja sobre ele. Nosso desejo, ó Deus, é vê-lo recuperado, restaurado, e cremos que o Senhor tem poder para isso, e pedimos nesse sentido, ó Deus. Pedimos também pelo Fabrício e os demais familiares que encontrem forças no Senhor para amar e cuidar, ó Deus, desse familiar querido nesse tempo de dificuldade, ó Deus. Pai querido, nós nos alegramos também com o Misael, seu pai também enfermo, mas já em casa, recebeu alta do hospital, Deus, muito obrigado por isso, mas continuamos pedindo que a Tua boa mão esteja sobre ele,
renovando, ó Deus, restabelecendo e preservando nesse tempo, ó Deus, em que aqueles que são mais idosos, que têm a saúde fragilizada, correm riscos com o coronavírus, ó Deus. Que o Senhor proteja e guarde, não somente ele, mas todos os outros que também estão nessa condição, Deus. E Pai querido, nós lembramos também da nossa irmã Eliane, que hoje faz aniversário, pedimos a bênção do Senhor sobre ela, que o Senhor conceda muitos anos de vida, ó Deus, debaixo da Tua presença, da Tua bênção, e que ela continue, ó Deus, refletindo a Tua glória por onde estiver, ó Deus. Nós entregamos esses motivos na Tua presença e exaltamos o nome do Senhor em Cristo Jesus, em quem nós confiamos. Amém. Meus queridos, hoje a previsão é às 11 horas da manhã. Você receberá no grupo do Informacib um Comunicacib especial, trazendo algumas informações sobre a nossa igreja e também apresentando ali a divulgação da nossa nova logo, que foi escolhida pela igreja naquela votação, da qual certamente você participou. E, só reforçando um dos avisos que já vai aparecer nesse Comunicacib, é que, em obediência ao decreto do nosso prefeito, nós vamos prorrogar então a suspensão das programações presenciais da igreja por mais 15 dias. Então, continue em oração e as outras programações devocionais, culto de quarta-feira, culto de domingo, vão continuar acontecendo nos moldes que temos feito até aqui. Então vamos continuar orando e louvando nosso Deus, e logo em seguida vamos ouvir a palavra do Senhor. Vamos cantar. Tua palavra. Eu amo tua palavra, ela vem me ensinar. O caminho fica claro como o sol, sei por onde andar. Eu tenho alimento, motivo de alegria. Ela traz entendimento, tua palavra me sacia. Eu quero mais um pouco, a cada dia crescendo vou, tesouro precioso, eu buscarei pra sempre. Eu quero mais um pouco, a cada dia crescendo vou, tesouro precioso, eu buscarei pra sempre. Vem me transformar, barreiras derrubar. O Senhor é a palavra, hoje vem reinar. Vem
pra sempre. Meus queridos, muitas vezes nós fazemos uso de um versículo bíblico nas nossas conversas, nas nossas interações sociais. Nós dizemos, os últimos serão os primeiros. E muitas vezes nós fazemos uso desse versículo, que está lá em Mateus capítulo 20, versículo 16, para nos referir a uma inversão na ordem das coisas. E muitas vezes nós fazemos uso também desse texto em brincadeiras. Quando alguém chega atrasado, as pessoas dizem, os últimos serão os primeiros. Ou então aquele que chega por último na fila do almoço e quer passar na frente de todos, ele diz, olha, a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Agora, apesar das brincadeiras, a verdade é que a Bíblia ensina sobre uma inversão na ordem das coisas, e uma inversão que traz esperança para nós, porque nos traz a expectativa de que as coisas vão mudar, de que as coisas serão diferentes. Pense um pouquinho numa realidade em que as pessoas sofrem, sentem dor, traição, sofrem por conta do pecado, da injustiça. Não seria excelente se houvesse a expectativa de que as coisas fossem mudar? A esperança de que houvesse uma inversão nas coisas, uma mudança na realidade. E a Bíblia ela fala que essa inversão na ordem das coisas ela vai acontecer naquilo que as Escrituras chamam de dia do Senhor. E é justamente sobre isso que nos fala o texto que nós vamos estudar hoje. Está lá em Obadias 17 a 21. Nós vamos encerrar hoje a nossa série de exposições no profeta Obadias. Peço que você abra a sua Bíblia, lá em Obadias, versículos 17 até 21. Diz o seguinte, a palavra de Deus, lá em Obadias 17 a 21. Mas no monte Sião estarão os que escaparam. Ele será santo e a descendência de Jacó possuirá a sua herança. A descendência de Jacó será um fogo e a de José uma chama. A descendência de Esaú será a palha. Eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes da descendência de Esaú, declara o Senhor. Os do Neguebe se apossarão dos montes de Esaú, e os da Cefelá ocuparão a terra dos filisteus. Eles tomarão posse dos campos de Efraim e de Samaria, e Benjamim se apossará de Gileade. Os israelitas exilados se apossarão do território dos cananeus até Sarepta. Os exilados de Jerusalém, que estão em Seperade, ocuparão as cidades do Neguebe. Os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Vamos orar? Pai querido, nós abrimos e lemos a Tua Palavra, e agora rogamos que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, fale conosco, que a Palavra do Senhor penetre em nossos corações e nos dê, ó Deus, a esperança, o encorajamento que precisamos, ó Deus, nesses tempos difíceis. Que a Tua Palavra, ó Deus, transforme vidas e que sejamos, ó Deus, profundamente edificados pelo Senhor nesse tempo, ó Deus. Que o Senhor remova qualquer obstáculo, supra, ó Deus, todas as limitações, ó Deus, as minhas, da tecnologia, da transmissão, qualquer distração, ó Deus, para que sejamos atentos e possamos ouvir e aprender do Senhor. Nós te pedimos isso no nome de Teu Filho Jesus. Amém.
Meus queridos, nós precisamos nos lembrar um pouquinho do contexto do profeta Obadias. O profeta ele se refere a um período da história no qual o povo de Deus foi atacado por inimigos e derrotado por eles. Então os edomitas, o povo de Edom, aproveitou essa situação para se voltar contra o povo de Deus e atacá-los e humilhá-los diante daquela derrota que eles estavam sofrendo. E a Bíblia apresenta isso para nós, essa atitude de Edom, como algo vergonhoso, algo de uma profunda traição. Porque a Bíblia nos diz que os edomitas eram descendentes de Esaú e Israel eram descendentes de Jacó. E Esaú e Jacó eram irmãos. Então, Edom e Israel eram nações irmãs, o que faz com que a atitude dos edomitas fosse uma atitude traidora, vergonhosa. E trouxe profundo sofrimento e dor naquele momento para o povo de Deus. Então o Senhor levanta o seu profeta Obadias para trazer uma palavra de encorajamento, de esperança para eles, mas uma palavra de encorajamento um pouco diferente, porque basicamente o que o livro diz é que os edomitas serão destruídos, os inimigos do Senhor serão destruídos. Então, por meio dessa destruição, aqueles que estavam causando sofrimento para o povo de Deus, parariam de fazer isso. Eles seriam derrotados, e diante dessa derrota, o povo de Deus seria restaurado e o sofrimento deles chegaria ao fim. Então isso traz esperança e encorajamento para o povo de Deus, e o profeta diz, na nossa última mensagem, nos versículos anteriores, que isso, apesar de poder acontecer em vários momentos ao longo da história, Deus faz referência aqui a um momento específico, ao dia do Senhor. E ele continua falando desse dia do Senhor nesses versículos finais da sua profecia. Agora, o que nós precisamos entender, olhando para esse texto aqui, é que existe uma espécie de contraste apresentado pelo profeta. O profeta fala duas vezes sobre o Monte Sião. Monte Sião, Jerusalém, é uma referência ao povo de Deus. E ele também fala duas vezes nesses versículos sobre o monte de Esaú, uma referência aqui a Edom, e usada muitas vezes aqui em Obadias como uma referência aos inimigos de Deus. Então, naquele momento, o monte de Esaú, os inimigos de Deus, estavam sobre o monte Sião. O monte Sião, o povo de Deus, estava derrotado, estava para baixo, estava sofrendo a opressão dos inimigos de Deus. Mas então o profeta aqui, ele vai falar de uma inversão dessa situação. O monte Esaú, os inimigos de Deus serão derrotados, e o monte Sião, o povo de Deus, ele será salvo e restaurado pelo Senhor. E essa inversão é apresentada aqui para dar esperança para o povo de Deus naquela situação que eles estavam vivendo. E o texto vai trazer essa esperança aqui apresentando 4 inversões mostradas pelo profeta Obadias. A primeira delas é a inversão entre condenação e salvação. Olha o que diz o versículo 17. Ele fala assim: mas no monte Sião estarão os que escaparam. Ele será santo e a descendência de Jacó possuirá a sua herança. O versículo começa com uma conjunção mas no monte Sião. Ele está fazendo referência àquilo que veio antes, fazendo um contraste entre os versículos anteriores e aquilo que ele vai falar agora. E se você olhar o que o profeta disse antes, você vai perceber que ele fala a respeito da derrota do povo de Deus. Ele fala que o povo de Deus foi derrotado, que os edomitas se aproveitaram disso para atacar, para humilhar, para pisar no povo de Deus. Mas no dia do Senhor, os edomitas seriam condenados. E aí no versículo 17 ele diz: mas no monte de Sião estarão os que escaparam. Mas no monte de Sião, ou seja, o povo de Deus, estarão os que escaparam. A palavra escapar aqui literalmente significa salvação, livramento. O profeta está dizendo que o povo de Deus será
salvo, será liberto no dia do Senhor. Então, os inimigos de Deus, o monte de Esaú, que estava por cima, que estava oprimindo o povo de Deus, ele será condenado, e o povo de Deus que estava sofrendo será salvo, com a inversão na situação. E o texto continua, ele diz assim, ele, ou seja, o povo de Deus, ele será santo, ele vai ser restaurado por Deus. E a descendência de Jacó possuirá a sua herança, ou seja, eles vão ser abençoados novamente pelo Senhor. Uma inversão na situação. O povo de Deus, de oprimido, ele passaria para salvo, restaurado, abençoado por Deus. Enquanto os inimigos de Deus, que estavam aproveitando daquele momento, seriam condenados pelo Senhor. Uma palavra de esperança para o povo de Deus naquele momento em que eles estavam sofrendo. E uma palavra de esperança também para nós, nos nossos dias. No mundo de injustiça e de sofrimento no qual nós vivemos, no qual muitos trazem sofrimento para o povo de Deus, ter esperança de que as coisas vão mudar, de que haverá uma inversão nas condições, é encorajador para o povo de Deus. Eu tenho lido reportagens que falam sobre a situação dos cristãos na China e tem me chamado a atenção porque parece que a perseguição dos cristãos chineses tem aumentado nos últimos tempos. Cristãos estão sendo presos, igrejas estão sendo fechadas, prédios estão sendo derrubados. E o que nós vemos hoje são os inimigos do povo de Deus, oprimindo o povo do Senhor, e o povo do Senhor sofrendo, passando por dificuldades, apuros. Saber que haverá uma inversão nas condições no dia do Senhor traz esperança para o povo de Deus e os ajuda a permanecerem firmes diante dos sofrimentos, porque eles sabem que lá na frente vai passar. Isso também pode ser esperança e encorajamento para nós. Quando nós sofremos injustiças, quando nós sofremos por conta da maldade, saber que as coisas vão passar é encorajador e nos ajuda a perseverar nos tempos difíceis. Mas o texto apresenta ainda uma segunda inversão, a inversão entre a vitória e a derrota. O versículo 18 diz o seguinte: a descendência de Jacó será um fogo, e a de José uma chama. A descendência de Esaú será a palha. Eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes da descendência de Esaú, declara o Senhor. Apesar do profeta Obadias ele não fazer uma referência muito clara ao momento ao qual ele está se referindo aqui na sua profecia, tudo indica que ele está fazendo uma referência ao período em que o povo de Judá foi atacado e destruído pelos babilônios. E nessa ocasião, Jerusalém foi destruída. Várias cidades do povo de Judá foram destruídas, foram incendiadas, queimadas, porque essa era uma prática daqueles que derrotavam outras nações e queriam que elas ficassem completamente destruídas, colocar fogo nelas, porque o fogo consome, ele destrói as coisas. Então as cidades do povo de Deus foram incendiadas, o povo de Deus foi derrotado. Agora, quando nós olhamos para o versículo 18, nós vemos uma inversão nas coisas. O texto diz que a descendência de Jacó será um fogo, e a descendência de Esaú será a palha. O povo de Deus agora vai ser o fogo, e os inimigos de Deus vão ser a palha que vai ser queimada. Até então, os inimigos estavam queimando, e o povo de Deus estava sendo queimado, mas no dia do Senhor, o povo de Deus vai ser o fogo, e os inimigos serão a palha. Uma inversão entre a derrota e a vitória. Uma mudança na situação, na condição do povo de Deus naquele momento, que traria uma tremenda esperança para o povo de Deus. Porque eles estavam derrotados, eles estavam sofrendo. E saber que a situação mudaria e de derrotados eles passariam a vitoriosos, daria esperança para eles, perseverança para
suportar as dificuldades até que esse dia chegasse. Isso também traz esperança para nós. No mundo de sofrimento, no mundo de maldade, de injustiça, no qual muitas vezes nós sofremos, saber que essa inversão vai acontecer um dia nos dá esperança e encorajamento também. Numa realidade em que, infelizmente, nós parece que vemos os maus prevalecendo, nós podemos às vezes ficar sem esperanças e desanimados. Quando nós olhamos para a política do nosso país e vemos corrupção, parece que os maus, eles se dão bem, nada acontece com eles, eles fazem o que querem, e olhamos para nós, o povo, e o povo parece que sofre, e parece que não há muita coisa a ser feita numa situação como essa, e às vezes nos sentimos desanimados, nos sentimos abatidos. Mas olhar para as Escrituras e saber que chegará um dia em que vai haver uma inversão na condição das coisas nos traz esperança. Saber que os inimigos do Senhor serão derrotados e aqueles que parecem hoje estar derrotados serão vitoriosos, nos traz esperança. Agora, o texto bíblico ainda apresenta um outro tipo de inversão. Ele fala da inversão entre a expansão e a retração. Nos versículos 19 e 20, o profeta diz o seguinte: os do Neguebe se apossarão dos montes de Esaú, e os da Cefelá ocuparão a terra dos filisteus. Eles tomarão posse dos campos de Efraim e de Samaria, e Benjamim se apossará de Gileade. Os israelitas exilados se apossarão do território dos cananeus até Sarepta. Os exilados de Jerusalém que estão em Seferade ocuparão as cidades do Neguebe. Nós não podemos nos esquecer aqui daquilo que estava acontecendo com o povo de Deus naquele momento. Quando nós olhamos para aquela realidade do povo de Deus, nós vemos que o território do povo de Deus já não era o que havia sido no passado. Nós olhamos para a história das Escrituras e nós vemos que o povo de Deus, em um determinado momento, ele se dividiu em dois: o povo do norte e o do sul. O território do norte manteve o nome de Israel e o do sul recebeu o nome de Judá. E anos antes, o reino do norte havia sido derrotado pelos assírios, e aquela terra já não pertencia ao povo de Deus. Uma retração do território que Deus havia dado para o seu povo. E agora nós olhamos mais uma vez para esse momento específico no qual eles estavam vivendo, e vemos eles sendo derrotados pelos babilônios, e agora a terra já não era nada deles, eles haviam perdido tudo. Tudo aquilo que Deus havia lhes dado, a terra que Deus lhes havia prometido, terra onde mana leite e mel, terra das bênçãos do Senhor, eles haviam perdido essa terra. Agora, quando nós olhamos para o texto, nós vemos uma inversão na condição das coisas. O texto cita várias regiões que nos mostram uma expansão do povo de Deus. Seria muito interessante se você tivesse diante de você um mapa para localizar onde estão essas regiões, essas cidades, porque elas nos mostram uma expansão por todos os lados. No versículo 19, ele fala: os do Neguebe se apossarão dos montes de Esaú. O Neguebe era uma região deserta, ficava no sul do território de Judá. Os montes de Esaú também ao sul de Judá, ou seja, o texto está mostrando que eles avançariam para o sul. O versículo continua falando: e os da Cefelá ocuparão a terra dos filisteus. Cefelá é uma região no centro-sul de Israel, a oeste da terra do povo de Deus, e a Filístia também ficava lá do ocidental, a oeste do território de Israel. Ou seja, o texto está mostrando que o povo de Deus ia se expandir para o sul, para o oeste. O versículo continua falando: eles tomarão posse dos campos de Efraim e de Samaria. A tribo de Efraim ficava no norte de Judá, Samaria também, norte de Judá.
Deus está dizendo, eles vão se expandir para o sul, para o oeste, para o norte. O texto fala de Benjamim. Benjamim se apossará de Gileade. Benjamim também ficava no norte de Judá. E Gileade ficava na região mais nordeste. Então um avanço para o sul, para o oeste, para o norte, para o nordeste. E o versículo 20 fala: os israelitas exilados se apossarão do território dos cananeus até Sarepta. O território dos cananeus no passado seria toda aquela terra onde Israel conquistou, mas naquela época o território dos cananeus era uma pequena região também ao oeste do território de Judá. Sarepta ficava no noroeste, e a única cidade ou região em que as pessoas, os estudiosos têm dificuldade para localizar é essa tal Seferade. Mas o que ele está mostrando aqui para nós, meus queridos, é que o povo de Deus vai se expandir para todos os lados. A terra que Deus havia lhes dado seria reconquistada. E não somente isso, também aquela terra que havia sido dividida entre o reino do norte e o reino do sul, também essa terra seria restaurada e seria novamente do povo de Deus. E o que nós precisamos entender aqui, meus irmãos, é que quando nós olhamos para as Escrituras e nós vemos, quando Deus fala a respeito do povo tomando posse da sua terra, isso era um sinônimo do cumprimento das promessas de Deus para o povo. Isso era um sinônimo da bênção de Deus para o seu povo. Isso era um sinônimo de descanso. O povo vai entrar na terra, vai descansar e vai usufruir das bênçãos de Deus para ele. Então, naquele momento, eles estavam sem terra, sem descanso, sem poder usufruir das bênçãos de Deus, eles estavam sofrendo. Mas o que o profeta está dizendo é que no dia do Senhor vai haver uma inversão na situação. Eles reconquistarão a terra. As bênçãos de Deus novamente serão derramadas sobre o seu povo. Eles vão entrar no descanso do Senhor e vão usufruir dessas bênçãos de Deus novamente. Mais uma palavra de esperança e de encorajamento para o povo de Deus que estava sofrendo naquele momento. Saber que lá na frente as coisas mudariam e que eles seriam novamente abençoados pelo Senhor traz esperança para perseverar nos momentos de dificuldade. Isso também traz esperança para nós hoje. Nós vivemos num mundo injusto, num mundo de maldade, num mundo de sofrimento. E saber que um dia as coisas vão mudar, que a dor vai passar, e que apenas usufruiremos das bênçãos do Senhor, estaremos no descanso do Senhor, traz esperança para nós e nos ajuda a perseverar nas dificuldades. Às vezes, quando nós olhamos para o mundo à nossa volta, a impressão que dá em alguns momentos, talvez para algumas pessoas, é que tudo parece dar errado, né? Nós estávamos vivendo uma crise econômica aqui em Macaé por conta do petróleo, e aí a expectativa é 2020, 2021, agora sim as coisas vão melhorar, e aí vem mais uma situação e nós tomamos na cabeça mais uma vez dificuldades, sofrimentos. Quarentena, por conta de uma pandemia, você é trancado dentro da sua casa, sem poder ver as pessoas que você ama, sem poder congregar com seus irmãos, talvez com receio de que o que vai acontecer se um dia eu pegar esse coronavírus? Será que eu vou sobreviver? O que vai acontecer se os meus familiares, a quem eu amo, se eles pegarem isso? Será que eu vou perder alguém que eu amo? Dificuldades, sofrimentos, inquietações do coração. Mas saber que um dia haverá uma inversão das coisas, que usufruiremos das bênçãos do Senhor na sua plenitude e que entraremos no descanso definitivo do Senhor para nossas vidas. Isso nos traz esperança e encorajamento e nos ajuda a perseverar nos tempos difíceis. Então, temos passado por tempos difíceis. Olhe para essa esperança. Não perca ela de vista. Persevere, porque vai
chegar o fim. Agora o texto apresenta uma última inversão. Ele fala a inversão entre governar e ser governado. No versículo 21, o profeta diz o seguinte: os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Mais uma vez, não podemos perder de vista aqui a situação, o momento que eles estavam vivendo. O povo de Deus não governava mais nada. Pelo contrário, eles eram governados pelos seus inimigos. Eles não tinham mais autonomia. E debaixo dos seus senhores, eles sofriam. Debaixo do domínio dos seus inimigos, eles passavam por sofrimentos e por dificuldades. Mas o versículo 21 mostra mais uma inversão. Ele fala dos vencedores. E quando nós olhamos para o contexto aqui, esses vencedores são o povo de Deus. E ele fala que esses vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú. Olha só, é o monte Sião, o povo de Deus, governando sobre o monte de Esaú, os inimigos de Deus. Naquele momento, era o monte Esaú, os inimigos de Deus governando sobre o monte Sião, o povo de Deus. Mas no dia do Senhor vai haver uma inversão. O povo de Deus governando sobre os inimigos de Deus. É isso que o texto está dizendo. Agora, talvez você ache estranho, olhando para a sua versão da Bíblia, né? Talvez na sua versão apareça ali julgar. Que os vencedores subirão ao monte Sião para julgar. E realmente a palavra hebraica usada aqui, ela pode ser traduzida das duas formas, governar ou julgar. Mas nós precisamos nos lembrar de uma coisa, que na nossa realidade aqui, julgar e governar são coisas separadas. Nós temos o poder judiciário que julga, nós temos o poder executivo que governa, mas naquele contexto, as duas coisas estavam juntas. Os governantes julgavam. Os reis, os líderes, eles também tinham o poder e a autoridade de julgar, eles eram juízes. Então, não dá para separar as duas coisas. As duas coisas estão juntas, estão presentes aqui na ideia. Agora, o texto, na verdade todo o livro do profeta, ele termina com uma frase curta, clara e direta. E a frase é: e o reino será do Senhor. Agora, eu sei que existem muitas discussões sobre quando e como isso vai acontecer, e eu não quero entrar nessas discussões aqui, porque independentemente delas, a afirmação é clara. Deus está dizendo que um dia o Senhor vai reinar. Mas talvez você estranhe e pergunte assim: ué, mas Deus já não reina? A resposta é sim, Ele reina. Deus reina sobre céus e terra, Ele é soberano sobre todas as coisas. Mas no presente existem criaturas que não se sujeitam voluntariamente à autoridade de Deus. Criaturas rebeldes, que se rebelam contra a autoridade do Senhor, e nesse tempo Deus tolera isso. Mas no dia do Senhor, isso vai acabar. No dia do Senhor, Ele vai reinar de uma maneira pela qual nenhuma rebelião vai acontecer em relação a Ele. Até mesmo os inimigos do Senhor serão obrigados a se submeter e se sujeitar à vontade de Deus. E a rebeldia vai ter fim. Então, quando nós olhamos para isso e nós nos lembramos de que o reino será do Senhor, não haverá mais rebeldia, não haverá mais pessoas que se insurgem contra a vontade de Deus, nos traz esperança, porque o que está dando sofrimento para o povo de Deus aqui é justamente aqueles que se opõem a Deus, os inimigos de Deus, trazendo sofrimento sobre o povo de Deus. Mas saber que isso vai ter fim, saber que Deus vai colocar um fim a qualquer rebelião contra Deus, contra Ele, nos traz esperança de que aqueles que hoje trazem sofrimentos para o povo de Deus não vão fazer isso jamais. Vai acabar. Não haverá mais oposição, não haverá mais perseguição.
não haverá mais marido que espanca a sua mulher, ou pai que abusa do filho, ou pessoas que usam do seu poder para injustiçar e fazer o outro sofrer. Isso vai acabar, isso vai ter fim. Então isso é tremendamente encorajador e enche de esperança o coração do povo de Deus, do povo de Judá naquele contexto, em que eles sofriam com a maldade dos inimigos de Deus. Mas isso também traz esperança para nós. Porque no mundo mal, no mundo de injustiça, no mundo de dor, de sofrimento, saber que isso vai ter fim, saber que os inimigos do Senhor não vão se rebelar mais contra Ele, não trarão mais sofrimento para o povo de Deus. Isso é um dia maravilhoso. Devemos aguardar com muita expectativa o dia em que isso irá acontecer. E enquanto aguardamos, perseveremos nas dificuldades, sabendo que isso vai ter fim. Meus queridos, o texto aqui do profeta Obadias, ele está nos ensinando que o dia do Senhor, ele vai trazer uma inversão na sorte, na condição, na situação do povo de Deus. E, portanto, diante disso, viva com esperança. Não permita que o sofrimento, que a dor, que a injustiça parem você. E elas têm o potencial de fazer isso. Porque diante da dor, diante da injustiça, diante do sofrimento, nós desanimamos e nós paramos. Esse é o risco que nós corremos. Mas com o coração renovado, com as esperanças que Deus nos dá pela sua palavra, que não paremos, que perseveremos em buscar ao Senhor, em pregar a palavra de Deus, em ser fiel, em servir ao nosso Senhor, renovados por essa esperança de que lá na frente isso vai acabar. Lá na frente, logo ali, o dia do Senhor está chegando. Haverá uma inversão na condição do povo de Deus. E toda a dor, toda a injustiça, todo o sofrimento pelo qual hoje passamos vai acabar. E não vai voltar jamais. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você que está nos assistindo. Essa esperança sobre a qual Deus nos fala na sua palavra, ela não é para todos. Ela é apenas para o povo de Deus. Então, se você que está nos assistindo, você ainda não é parte do povo de Deus, essa esperança não é para você. Mas pode ser para você. Tudo que você precisa é crer em Jesus Cristo, crer no Evangelho. E a Bíblia diz que você se tornará parte do povo de Deus e essa esperança também será sua. A Bíblia diz que o pecado nos afasta de Deus, ele nos separa do Senhor e dessa esperança sobre a qual estamos falando. Mas Deus, no seu amor, envia o seu Filho Jesus para morrer na cruz e pagar por esses pecados, para que eles sejam removidos e nós possamos nos aproximar de Deus e nos tornar parte do povo de Deus. E esse mesmo Jesus que morreu para pagar pelos pecados, ele ressuscitou, subiu aos céus e ele diz que um dia vai voltar e ele estabelecerá esse dia do Senhor sobre o qual nós estamos falando. E aqueles que confiam nele experimentarão o cumprimento dessas esperanças na sua vida. Então, tudo que você precisa para ter essa esperança na sua vida, ser parte do povo de Deus, é crer em Jesus, crer na obra de Cristo na cruz. Para que você tenha vida, para que você seja parte do povo de Deus e essa esperança seja sua. Eu quero encerrar esse nosso tempo orando para que Deus nos ajude, aqueles que são já parte do povo de Deus, a permanecerem firmes nessa esperança, e aqueles que ainda não são e talvez estejam nos assistindo hoje pela internet, possam receber também essa esperança por meio da fé em Jesus Cristo. Vamos orar? Querido, nós louvamos ao Senhor pela Tua Palavra e pela esperança que ela nos traz, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque no dia do Senhor, todo sofrimento, toda dor, toda injustiça,
tudo isso vai passar. Que grande inversão o Senhor irá realizar naquele dia, Deus, grandioso dia. Dia que se aproxima cada vez mais, ó Deus, dias que está às portas, ó Deus. Possamos estar preparados para esse grandioso dia. E que enquanto o aguardamos, possamos estar cheios da esperança, por meio da fé em Jesus Cristo, de que um dia experimentaremos isso, o cumprimento dessa gloriosa esperança. E eu oro para aqueles que ainda não têm essa esperança, que ouvindo a Deus a palavra do Senhor, a palavra do Evangelho, creiam no Evangelho, Deus, e também sejam povo do Senhor, experimentem essa esperança, a alegria, a certeza de que um dia isso vai ter fim, de que toda dor, toda tristeza será removida e estaremos com o Senhor para sempre. Renova-nos, ó Deus, sustenta-nos, ó Deus, durante essa crise, durante esses dias negros e dificuldade pelo qual estamos passando, Deus. E que saiamos disso tudo renovados, fortalecidos pelo Senhor e pela Tua graça. Oramos e exaltamos ao Senhor, no nome de Teu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Vamos cantar que Ele continua sendo bom, que Ele é imutável, essa esperança nunca vai mudar. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Vamos orar, encerrando esse nosso culto ao Senhor. Pai querido, nós louvamos ao Senhor por esse tempo que tivemos. E obrigado, Deus, por cada família, cada irmão, irmã que se reuniu nas suas casas para exaltar o Teu nome, para ouvir a Tua palavra, para prestar, ó Deus, um culto com sua família diante do Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando, nos sustentando, e que bem em breve, ó Deus, possamos nos reunir novamente e celebrar juntos ao Senhor, Deus, a grande esperança que temos em Cristo Jesus.
E agora que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sobre o teu povo, nas casas, espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe e até a próxima.